Olá, como vocês estão? Prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Caderno e caneta em mãos? E vamos lá! Sejam bem-vindos! Hoje a nossa aula é sobre o sujeito e as suas classificações. O sujeito é o termo da oração com o qual o verbo concorda, tá? E o verbo concorda em número, que é o singular ou o plural, e o verbo também concorda em pessoa, que pode ser a primeira pessoa do singular, eu, ou a primeira do plural, nós, segunda pessoa do singular, tu ou vós, e a terceira pessoa do singular, ele, ou do plural, eles. E também o sujeito é a parte da oração que indica a respeito de quem ou de que se fala alguma coisa. Então, o sujeito é de quem a frase está informando algo. Vamos ao exemplo. O leão é o rei da floresta. Sobre quem eu estou dando informações? Sobre o leão. Então, o leão é o sujeito da oração. No caso aqui, o sujeito está no singular, o verbo está no singular. Está concordando em número e em pessoa. No caso aqui, o leão, terceira pessoa, o verbo está conjugado na terceira pessoa. Predicado é o termo da oração que faz uma afirmação sobre o sujeito. É o termo que informa algo sobre o sujeito. Apresenta um verbo que concorda com o sujeito. Então, nós já vimos aqui no exemplo que o leão é o sujeito. E tudo que eu informo sobre o leão é o predicado. Então, o leão é o sujeito e é o rei da floresta é o predicado. Nós teremos uma aula só para estudar os tipos de predicado, as classificações. Hoje, nós vamos estudar as classificações do sujeito, ok? Cebolinha. O verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro, falou Cebolinha. Isso mesmo. O verbo entrega para nós, o verbo informa a nós quem é o sujeito da oração. A menina estava triste. Eu vou me dirigir ao verbo e vou perguntar: quem estava triste? A menina. Eu vou descobrir quem é o sujeito perguntando ao verbo. O computador foi levado ao concerto. No caso aqui, eu tenho uma locução verbal. São dois verbos juntos com o mesmo objetivo aqui. Foi levado. Quem foi levado ao concerto? O computador. Então, perguntando aqui ao verbo ou à locução verbal, eu descobri o sujeito, que no caso é o computador. O sujeito, ele pode aparecer no início da frase, que é antes do predicado, nós chamamos de ordem direta. Ele pode aparecer após o predicado, ou seja, no final da frase, ou ele pode aparecer no meio do predicado, tá? Não coloque na cabeça que o sujeito é o termo ou a palavrinha que começa a frase, não é. Ele inicia a frase na maioria das vezes, e essa é a ordem direta. Então, na maioria dos exemplos, nós encontraremos o sujeito no início da frase. Isso não quer dizer que não vai aparecer no meio ou no final. Temos que ficar atentos. Então, aqui, as crianças brincam no parque. As crianças é o sujeito e já está no início da frase, por isso que a gente chama de ordem direta. A ordem inversa, estavam na gaveta os lápis. Estavam na gaveta é o predicado, é a informação que eu estou dando sobre o sujeito, e o sujeito, que é o termo aqui, os lápis, apareceu no final. Se eu coloco aqui o predicado no começo, eu tenho a ordem inversa. E o sujeito pode ainda aparecer no meio do predicado. Despreocupada, a moça pintava a tela, aqui, ó, bem tranquila. A moça está aqui no meio. Eu tenho predicado antes, eu tenho predicado depois. Eu posso colocar esse sujeito no começo, na ordem direta? Posso. A moça pintava a tela despreocupada. Ok? Só tenho que prestar atenção que o sujeito ele pode estar na ordem direta, no começo, na ordem inversa, lá no final, ou no meio do predicado. Temos 5 classificações do sujeito, tá? O sujeito simples, ele vai ter um núcleo. O sujeito composto vai ter 2 ou mais núcleos escritos na frase. O sujeito oculto, que é aquele que eu vou encontrar
observando o verbo e a sua desinência, por isso que ele também é chamado de desinencial ou elíptico. O sujeito indeterminado, que eu não consigo determinar quem é, e o sujeito inexistente. Vamos conhecer cada tipo? Sujeito simples, tem um núcleo exposto. Deus é amoroso. Eu vou perguntar ao verbo, quem é amoroso? E vou encontrar o sujeito, Deus. Quantas palavrinhas são importantes aqui? Deus, no sujeito. Uma palavra, um núcleo. Exposto, quer dizer escrito, vai aparecer na frase. Minha amiga chegou de viagem. Quem chegou de viagem? Minha amiga. Então, perguntando ao verbo, eu encontrei o sujeito. E esse sujeito aqui tem duas palavrinhas, mas qual das duas é a mais importante? Amiga. Então, a palavra amiga é um núcleo exposto, por isso que o sujeito é simples. Os pais dela são gentis. Eu vou perguntar ao verbo, quem são gentis? Os pais dela. Entre as três palavras, qual é a mais importante? Pais. Então, pais é o núcleo. Se eu tenho um núcleo exposto, o sujeito é simples. Sujeito composto. 2 ou mais núcleos expostos. Então, eu vou ter duas palavras importantes ou mais. Eu posso ter 3, posso ter 4. Exemplo, os médicos e as enfermeiras estão de plantão. Eu vou perguntar ao verbo, quem está de plantão? Eu vou ter duas respostas, médicos e enfermeiras. Serão os dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, eu vou ter um sujeito composto. As máscaras e o álcool em gel são essenciais para a prevenção. Vou perguntar aqui, quem é essencial para a prevenção? Eu vou ter duas respostas. Vou ter máscaras e álcool, ok? As máscaras e o álcool em gel, tudo isso aqui é o sujeito, tá? Tudo isso é o sujeito composto. E aí, se eu pedir para você circule ou grife os núcleos, vai ser máscaras e álcool, tá? Se eu pedir para você separar o sujeito do predicado, as máscaras e o álcool em gel. Até aqui vai ser o sujeito composto. São essenciais para a prevenção, é o predicado. E do sujeito composto, eu vou retirar o núcleo, que é máscara, e o segundo núcleo, que é álcool. 2 núcleos, sujeito composto. Os supermercados e os postos de combustíveis estão abertos. Vamos descobrir quem é o sujeito? Quem que está aberto? Os supermercados e os postos de combustíveis. De todas essas palavras que formam o sujeito, olha, até combustíveis é sujeito. Sujeito composto. Por que é composto? Porque eu tenho dois núcleos, supermercados e postos. O sujeito oculto, olha, vamos entender a palavrinha oculto. Oculto é algo que está escondido. Se está escondido, eu consigo encontrar perguntando ao verbo. Olhem só. Fui à feira. Eu vou perguntar, quem foi à feira? Fui, eu fui. Então, eu consigo descobrir que o sujeito é aqui a palavrinha eu. Eu consigo descobrir pela conjugação do verbo aqui, olha. Pela terminação, pela desinência verbal. Se eu consigo descobrir, ele está escondido, mas ele existe. Então, eu chamo esse sujeito, eu posso dar o nome de oculto, posso dar o nome de desinencial ou de elíptico. Ele tem 3 nomes para representar a mesma coisa. Temos o segundo exemplo. Compramos uma pizza ontem. Na frase não aparece o sujeito, só que eu posso perguntar o verbo. Quem comprou uma pizza ontem? Olha aqui, olha, compramos. Nós compramos. É assim que se faz na conjugação verbal. Aqui, pela desinência do verbo, eu consigo descobrir que o sujeito é a palavrinha nós compramos. Então, o sujeito não está escrito, mas eu consigo descobrir quem é. Se eu consigo descobrir o sujeito, eu vou ter um sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Posso classificar das 3 formas, que é a mesma coisa. O sujeito indeterminado.
Ele também não aparece na frase, só que eu não consigo descobrir quem é. É diferente do oculto. No oculto eu descubro quem é. Já no indeterminado, não dá para descobrir quem é. Procuraram por você ontem à noite. Procuraram, gente. Quando está na terceira pessoa do plural, eles procuraram. Eles podem ser tantas pessoas que eu não consigo determinar quem é. Se eu não consigo determinar, é indeterminado. O segundo exemplo, vive-se melhor no campo. Quem vive no campo, gente? Quem vive melhor no campo? Não dá para determinar. Então, o sujeito indeterminado pode aparecer também na terceira pessoa do singular, vive, com o pronomezinho aqui, olha, o se, ok? Temos aqui o sujeito inexistente, que pode também ser chamado de oração sem sujeito. É quando o verbo ele não está conjugado concordando com nenhum sujeito, ele não está concordando com alguém, o verbo está numa forma impessoal, porque ele não se refere a pessoa alguma, tá? Já faz 10 anos. Aqui temos o verbo faz. Quem que faz algo aqui? Ninguém. Aqui o faz está no sentido de tempo. O verbo fazer no sentido de tempo, ele é impessoal. O verbo haver no sentido de existir ou também no sentido de tempo decorrido, ou haver no sentido de tempo decorrido é também impessoal. Houve muita confusão na fila do banco. Temos o verbo haver aqui no sentido de existir. Ele é impessoal e o sujeito é inexistente. Também pode aparecer verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu bastante ontem. É impessoal, ninguém praticou a ação de chover, ok? Então, é uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Faça suas atividades, capriche. Qualquer coisa é só procurar a professora, tá? Beijos e até a próxima aula.